Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Silvana Ponce. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o grande tema que é a gestão de compliance, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão de compliance, um tema bastante atuante e em crescimento, tamanho de procura por conta das empresas, né? Então, como eu falei, meu nome é Silvana Ponce, eu sou auditora de sistemas de gestão, atuo com normas ISO já há mais de 20 anos, então, tanto na parte de auditorias de sistemas de gestão, como treinamentos, e também atuando um pouquinho de outro lado na parte de consultoria também. Então, minha linha de trabalho hoje é bastante focada na ISO 37301 de compliance, a 37001 anticorrupção, né, antissuborno, a segurança da informação, a 27000, 22301 continuidade de negócio. Então são normas aí do grupo das ISOs, né, que são normas mais recentes, aí, se a gente comparar aí com a ISO 9000, que foi uma das primeiras que chegou no Brasil, né, que é dos sistemas de gestão, é a norma onde a gente tem o maior número de empresas certificadas, mas a gente vem trabalhando aí há bastante tempo aí por conta dessas normas, né? E aí eu tenho essa proposta aqui de apresentar para vocês um overview do sistema de gestão de compliance e como fazer essa implementação dentro das empresas, né? A ideia não é o treinamento, mas é a gente conversar, tirar as dúvidas de vocês com relação a todos esses pontos relacionados, né? O porquê do sistema de gestão, porquê essa norma ISO, agora ela virou uma norma certificável. Então, a gente vai discutir aí um pouquinho as diferenças entre a 37001 e a 37301. Tá? Então, eu vou passar alguns pontos para que a gente discuta, reflita sobre o tema, e aí vocês vão depois passando pelo chat as questões, e no final aí a gente vai discutir aí e vai esclarecendo um pouco todos esses pontos importantes, né? Então, a ideia é trazer um tema, né, como o sistema de gestão pode apoiar as organizações na cultura positiva do compliance, né? Bom, qualquer tema, qualquer evento, qualquer palestra que a gente vai, a primeira coisa, né, é o que é o compliance, né? E a primeira coisa, como é um termo que a gente usa, né, que vem do inglês de compliance, de comply, então é a primeira coisa aí que a gente tenta esclarecer aí com relação a isso, né? Então, é estar em conformidade, é atender. Então, a ideia do compliance é justamente isso, né? Então, o que a gente determina, o que uma legislação determina, a organização ela tem que atender, ela tem que estar em conformidade, né? Então, com regulamentos internos e externos. Então, essa é a ideia geral quando a gente fala em compliance, né? E é esse atendimento aí às obrigações. Mas a norma, a ISO 37301, que foi lançada agora em abril, né, como norma certificável, então ela vem trazer aí para um novo horizonte aí para as organizações, porque é um grande divisor de águas esse ponto como certificação. A norma já existia, mas era uma norma de referência, e agora não, as empresas podem se certificar. Então, agora as empresas, elas vão ter um certificado que elas estão em conformidade. Então, a gente precisa, antes de tudo, trazer essa ideia para dentro das organizações, para que
essas obrigações de compliance, essas obrigações de estar em conformidade, né? Às vezes o pessoal me pergunta, mas isso já não é uma obrigação? Isso é uma obrigação. Mas a ideia que eu quero passar para vocês aqui é a gestão de tudo isso, né? Não é simplesmente cumprir um requisito, né? Mas ter a gestão, ter a garantia da continuidade disso. Então, é isso que a gente vai falar. Então, essas obrigações de compliance, né? São a gente iniciar com o entendimento e a identificação do que é importante para a organização. A gente tem o que é mandatório e o que é não mandatório. O que é mandatório, a gente não tem por onde fugir. Então, temos que cumprir, temos que estar compliantes, mas aí a gente tem várias outras situações de não mandatórios, mas que importantes para a organização. Então, a ideia é trazer esses pontos e a gente vai mostrar isso um pouquinho desses pontos na prática, tá? Que, na verdade, nada mais é do que apresentar a cultura de compliance, né? Então, como que a gente vai passar isso para dentro da organização? Como que as pessoas vão ter esse conhecimento, né? Como que elas vão entender as atribuições para ela, as obrigações dela. Então, é muito importante todo esse entendimento dentro da organização, porque só assim a gente consegue ter um bom sistema de gestão de compliance. Então, a ideia é trazer isso para dentro da organização, trazer isso para que os colaboradores, terceiros, as partes interessadas contribuam para esses pontos de melhoria e de atendimento, na verdade, né? Essa cultura de compliance, ela tem como um ponto principal, né, incentivar, né, as pessoas de sempre fazer o que é correto, né? Não, só dessa vez, eu vou dar um jeitinho, mas é só por esse momento, né? Não, a cultura de compliance, ela tem essa obrigação, né, de trazer esse conhecimento, de trazer isso para dentro da organização, essa importância de estarem todos entendendo o que está acontecendo e cumprindo aí, atendendo às necessidades. Hoje, é muito comum, dentro das organizações, né, então, que as organizações que estão preocupadas em estarem em conformidades, em ter que elas tenham uma preocupação com compliance, de elas terem um programa de compliance. Né? Então, a gente vê algumas empresas publicam nos sites, outras implementam dentro da organização. Então, tem várias maneiras de divulgação disso, né? Então, como faz a divulgação? Então, algumas organizações fazem a divulgação quando é solicitado, outras deixam no site, como eu disse, né? Mas qual que é a diferença, né, de um programa de compliance e um sistema de gestão de compliance? Né? Um programa de compliance, a gente fala que ele dita as regras, né? Então, um programa de compliance, ele coloca as condutas, ele identifica as partes interessadas, então ele coloca as obrigações, as necessidades, né? Então, ele faz toda uma preocupação aí com o cliente, fornecedores, prestadores, terceiros, né? Então, conflitos de interesse, políticas, às vezes inclui políticas de brinde, doações, né? Então, ele tem, a gente fala, é um código, é uma cartilha, né? Onde se determina, né,
as regras da organização. Então, olha, eu estou compliance, porque eu tenho um programa de compliance estabelecido, eu tenho as minhas regras. Tá? Mas será que isso é suficiente para uma organização? Será que eu só falar o que pode, o que não pode fazer? O que isso é eficaz para a organização? Né? Como que eu avalio isso? Né? Eu tenho meu programa de compliance, eu passo isso para o meu pessoal, para os colaboradores, para os meus terceiros, enfim, né? Como que eu sei, né? Eles assinam termos que leram, que entenderam, eu posso até, às vezes, dar um treinamento, mas até que ponto eu sei que isso está eficaz? Né? Porque eu ditei as minhas regras, né? Então, será que do jeito que eu fiz aquela minha diretriz, né, que eu coloquei aqui no meu programa, aquela regra que eu ditei, até que ponto ela funciona, né? Será que eu não posso melhorar ela? Será que eu não posso mudar alguma coisa? Então, o programa de compliance, ele se fixa nisso, né? Então, atender ou não. O que difere de um sistema de gestão, porque o sistema de gestão, para quem já conhece qualquer outra norma ISO, vai verificar que o sistema de gestão de compliance, ele segue as mesmas, a mesma ordem de requisitos de qualquer outra norma ISO. Então, ele vai trabalhar no famoso PDCA. Então, ele vai, além de ter todas essas regras, essas diretrizes de um programa de compliance, ele vai fazer o acompanhamento para que tudo isso seja eficaz. Né? Então, desde o planejamento de como implementar, como que eu vou avaliar, né? Quais os meus indicadores e o que eu posso fazer para melhorar. Então, a gente vai trabalhar em cima de um PDCA. Então, por isso que ele acaba sendo, o sistema de gestão, ele acaba sendo muito mais abrangente aí com relação ao atendimento, né? E a gente, como já mencionei, né, a importância da certificação, né? Quando uma empresa ela obtém uma certificação, ela passa para um outro patamar. Por quê? Porque a certificação não é meramente um certificado que fica lá na parede da empresa, né? Antes, agora, as empresas remotamente, né? Então, ou no site da empresa, algumas empresas publicam os certificados, deixam no site, e o sistema de gestão, a empresa certificada, na verdade, ela vai passar por auditorias pelo menos uma vez a cada 12 meses. E com isso, garante que aquilo vai estar sempre rodando, né? Vai estar sempre melhorando. Então, o sistema de gestão, de compliance, ele vai trazer isso para dentro da organização. Então, ele vai trazer esse movimento, essa busca por melhoria. Por quê? Porque eu vou ter uma auditoria também, então eu não posso parar. Então, meu sistema, ele continua. Né? Então, assim, é muito importante. Então, esse é um grande diferencial de quando a gente fala só de um programa para um sistema de gestão. Esse desenho que eu coloquei no slide é o que a norma hoje ela está remetida, né? Então, é como é a estrutura dela, que não é diferente das outras, porque todas as normas ISO, elas focam dentro dos PDCAs, né? Todas elas seguem o PDCA. Então, a ISO 37, a ISO 37301, a gestão de compliance, ela tem como os principais objetivos a integridade, a cultura, a conformidade, a reputação, valores e éticas. Então, ela endereça para esses objetivos.
né? A integridade, as informações corretas, completas, as situações, né? Então, o que a empresa provê com integridade, né? Essa cultura de compliance disseminada dentro da organização. Então, é muito importante, porque a gente trabalha a empresa como um todo, né? Os processos, a área de compliance, ela acaba participando da organização como um todo. Então, não é uma área isolada, porque o compliance, ele vai estar lá em recursos humanos, ele vai estar no financeiro, ele vai estar em compras, ele vai estar na operação. Então, uma área que permeia a organização como um todo, né? E ela busca o quê? A conformidade, o atendimento às regras, às políticas, aos procedimentos, à legislação, tudo que foi determinado, né? A requisitos de cliente, acordos com clientes também, né? Então, está tudo dentro desse atendimento de compliance. Por quê? Tudo que não está compliance, que pode impactar a reputação da empresa, é problema, né, para a organização. O que mexe com a imagem da empresa é um grande problema para a organização. Então, a gente já tem empresas, e depois a gente até vai falar um pouquinho do compliance digital, mas a gente vê e está na mídia, agora, né, essas semanas a gente teve alguns ataques aí, né, de hacker, e enfim. Então, mexe com a reputação, mexe com a imagem da organização. Então, compliance, ele vai ajudar a mitigar também, né? E a questão de valores e éticas aí dentro da organização, atuar sempre com ética, né, com profissionalismo, tá? E os princípios de compliance, né, da gestão de compliance: integridade, uma boa governança, tá? Proporcionalidade, transparência, tá? Responsabilização e sustentabilidade. Então, quando a gente vai falar quais são os princípios de compliance, eles estão aí, né? Trabalhar para integridade, para ter uma boa governança, ter bons processos estabelecidos, desenhados, que as pessoas sigam, que reflitam a realidade. Então, trabalhar toda essa questão, a proporcionalidade, ser transparente também, né? Os responsáveis definidos, e a gente vai ver aí dentro do planejamento de um sistema de gestão, né? E também a sustentabilidade da organização, né? Que ela perpetue, né? Então, tanto os objetivos como os princípios, eles vão dar input para a gente, para que o nosso sistema de gestão comece a se formar, comece a ganhar forma, né? Então, um ponto importantíssimo para compliance é a questão do entendimento da organização. Então, primeira coisa, a gente não consegue isso, pessoal, eu falo para todas as normas ISO, né, que a estrutura é a mesma, que a gente tem que entender a organização, né, qual é a missão da organização, quais são os valores da organização, e assim a gente começa a entender, e em cima disso a gente começa a entender esse comprometimento da organização, esse entendimento dela, e o que pode impactar, né? Quais são os fatores, quais são as questões que podem impactá-la, positivo ou negativamente, dela não alcançar a missão, né? Então, quais são os fatores de compliance que possam me impactar? Então, quando a gente começa a desenhar, a estruturar um sistema de gestão, é muito importante ter esse conhecimento da organização, em todos os níveis, tá? Não é só alta direção, que a gente chama, para quem está familiarizado com normas ISO, né? Então, a gente chama alta direção as pessoas com poderes, né, dentro da organização,
diretores, os altos executivos, né? São quem tem os poder de decisão dentro da organização. Outro fator importante que a gente deve levar em consideração quando a gente faz o compliance é esse escopo, né? Os limites, a abrangência do compliance, principalmente se a gente for buscar uma certificação. Então, a gente vai avaliar se a gente vai certificar a empresa como um todo, se ela tem outros sites em outros países, se ela está em outras localizações, mesmo dentro do Brasil. Então, a gente vai, essa questão do escopo, a gente faz esse início a esse trabalho de delimitar, né, o que a gente vai, por onde a gente vai começar e qual vai ser o escopo do nosso sistema de gestão. E a gente pode começar por uma unidade, pela matriz, e depois a gente vai trabalhando as filiais, tá? Essa definição do escopo é extremamente importante. E depois, seguindo, a gente vai estabelecer uma política de compliance, né? Papéis e responsabilidades, né? Que está lá nos princípios de compliance, nos princípios do sistema de gestão, essa responsabilização. Então, é importante ter essas pessoas identificadas, pessoas responsáveis pelo sistema de gestão, né? Por disseminar isso dentro da organização, por reportar isso para a alta direção. Então, são ações extremamente importantes para que a coisa aconteça. As coisas não podem ser isoladas, as ações não podem ser isoladas, precisa ter essas pessoas, né, esses papéis, essas pessoas com responsabilidades, para que coloque todo mundo em sintonia, né, para que todo mundo participe, que faça essa boa comunicação dentro da organização. Né? E outro fator que faz parte também da questão de riscos, da questão do planejamento, é começar a abordar os riscos, né? Os riscos de não atendimento ao compliance. Então, o que eu vou estabelecer uma metodologia? Então, também, o tema riscos, hoje, é para todas as normas ISO que são certificáveis. Então, a gente tem riscos de qualidade, riscos de segurança da informação, riscos de continuidade de negócio, e aqui é os riscos de compliance. Então, estabelecer uma metodologia e identificar, e trabalhar, e mitigar esses riscos. Tá? A gente tem toda uma questão de apoio, também importante para as normas. Apoio algumas normas, o apoio entra no planejamento, outras normas, ela entra no do, né, no fazer, então ele está no meio termo aí, está dependendo da norma em questão, esse apoio, ele vai ou para planejamento ou fazer, né? Que aí é onde a gente começa a definição de recursos, as competências, né, das pessoas que estão dentro do sistema de gestão, das pessoas que vão atuar diretamente na questão de competências, tá? Com os requisitos da norma, com as validações, com as auditorias. Então, a gente vai trabalhar a questão de competência e conscientização. Né? Então, a gente lida com pessoas. Então, pessoas, a gente tem que estar sempre conscientizando. Né? Então, a gente vai. Quando a gente implementa uma norma, né, e a gente está falando da mudança de cultura aqui, cultura de compliance, o principal fator mitigador de risco, o principal controle que a gente faz é a conscientização, é as pessoas entenderem por que elas têm que fazer correto,
por que que elas têm que seguir normas e procedimentos, por que que elas têm que atender à legislação. Então, esse é um trabalho que, às vezes, requer aí um esforço adicional. É a mesma coisa quando a gente fala em segurança da informação, né? Muitas vezes, principalmente se a gente sai do segmento de tecnologia, que as pessoas já estão mais habituadas com segurança da informação, mas eu tive uma experiência em uma indústria recentemente que foi muito mais difícil de colocar essa cultura de proteção da informação, né? Por conta de estar longe ainda, né? Tem a preocupação, sabe, mas até você conscientizar, de bloquear a tela, de não compartilhar a senha, enfim, né? De usar o crachá corretamente, tudo isso é conscientização. E o compliance também. Então, a gente faz o trabalho de conscientização. E depois a gente faz toda a parte como a gente identificou os riscos, a gente vai trabalhar essas ações, né? Então, a própria conscientização já vai ser uma ação mitigatória, né? Para que as pessoas para que a gente não tenha os riscos identificados que comprometam o compliance da organização. Então, a conscientização, o entendimento da política de compliance, o treinamento, muitas vezes, nos procedimentos, porque, às vezes, a pessoa, a organização, ou pessoas específicas escrevem procedimentos imensos, e a pessoa não consegue, não lê, não entende. Então, é importante ter esse acompanhamento, né? Porque a gente está tratando com pessoas, então faz esse treinamento, faz essa conscientização e vai monitorando, né? Então, o compliance precisa de muito disso. Então, os controles que a gente vai colocar, as pessoas precisam entender. Então, isso precisa ser claro. Então, já faz parte aí da transparência, né? A gente tem a transparência de a empresa mostrar ao mercado como ela é, né? Uma empresa que trabalha com compliance, e também essa transparência aí para os colaboradores, para as pessoas envolvidas, né? E toda a documentação, né? Então, os procedimentos, políticas, escrever esses documentos, os processos, para que as pessoas tenham esse suporte, elas tenham como seguir e que elas sejam treinadas nisso. Então, são alguns pontos aí que a gente, ao longo dos anos, né, da carreira da gente, das experiências, das empresas que a gente vai, e que a gente vê onde são as grandes falhas, né? Porque às vezes joga lá, começa aí, teus procedimentos estão aí, e às vezes as pessoas, nem todo mundo entende tão facilmente. Então, é esse trabalho aí que se precisa fazer. E a gente checa, né, o sistema de gestão. Então, ele tem aqueles controles de compliance. Então, o meu financeiro definiu os controles, definiu as regras. Eu tenho minha tecnologia, que também definiu controles de proteção de informação, de segurança dentro da organização, né? Eu tenho todo o meu RH, que ele também trabalha com os controles também de proteção, e eu tenho que avaliar tudo isso. Então, eu vou fazer auditorias para validar, né? Se todos esses controles, as pessoas estão seguindo, se esses controles realmente são eficazes. Então, a gente trabalha a questão de indicadores, auditorias, né? E todo esse acompanhamento, esse monitoramento de como está o sistema de gestão. E o que não está como deveria, como planejado, a gente vai melhorar, a gente vai atrás de planos de ação. Então, a gente está rodando. Então, o sistema de gestão de compliance, ele não é diferente dos outros sistemas de gestão, né? Ele roda o PDCA. Então, ele vai estar sempre buscando melhoria, vai estar sempre corrigindo
e atuando nos pontos que estão não conformes. Então, essa é o grande diferencial agora que as empresas vão implementar esse sistema de gestão e vão certificar. Então, eles vão ter um documento que prove, né, que eles são certificados com uma validação do organismo de certificação, né, uma auditoria de terceira parte, né. Antes eles tinham, muitas vezes, em cima da 19.600, se tinha uma declaração de conformidade. Agora ganha um peso maior aí a certificação. Então, esse é o desenho aí, então, que a gente comentou também, né? Então, da organização, do seu contexto, então, que eu comentei, então, de identificar aí as questões internas, externas, então, toda a parte legal, social, cultural e tecnologia, né? Então, também, se a empresa ela não acompanha a tecnologia, ela também tem problemas aí para se estabelecer no mercado, se manter no mercado. Então, tem uma série aí de fatores importantes. Então, essa a norma desenhada, né, 37.000, e como ela vai permear dentro das organizações, tá? E como que a gente vai garantir um sistema de gestão de compliance eficaz, né? Através primeira coisa, comprometimento da alta direção. Então, a gente precisa ter uma alta direção, como eu falei, né? A gente precisa de recursos, a gente precisa de pessoal qualificado, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de infraestrutura. Então, esse comprometimento da alta direção não é só dinheiro, né? Assim, lógico que tudo isso envolve dinheiro. E também que que a alta direção participe e dê o exemplo. Então, esse comprometimento, que ela demonstre isso dentro da organização. Não adianta a gente fazer regras para os outros e a gente mesmo não cumprir. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Eu já tive um caso que, no que eu fui falar com a alta direção, uma vez a alta direção fez assim: Silvana, você vai implementar o sistema de gestão, mas eu quero te falar uma coisa, a empresa é minha. Então, assim, quando ele falou a empresa é minha, eu já entendi que ele não ia cumprir regra nenhuma. Então, eu já vi que já estava aí uma alta direção que eu já ia ter problema, né? Porque não ia adiantar se fazer regras para que ele não ia demonstrar isso, ele não cumpriria, tá? Então, a gente tem que ter muita atenção nisso para ver que as coisas aconteçam, né? As regras claras, definidas, regras claras, tá? O sistema de gestão de compliance, alta direção, né? Eles precisam demonstrar o seu cumprimento. Então, a gente precisa demonstrar que ele está sendo atendido, a alta direção está suportando. Então, isso é muito importante. E a gente demonstra também através de atender os requisitos, né? Aqueles que são mandatórios e aqueles que não são mandatórios, mas importantes e que a organização determinou que ela quer seguir. Ela quer estar certificada. Então, são alguns dos requisitos não mandatórios, mas que ela determinou. E esses não mandatórios também, eles vão ser proporcionais aí ao escopo do sistema de gestão de compliance. Tá? Então, como eu falei, requisitos mandatórios. A gente tem as leis, os regulamentos, tudo que é obrigatório, eu não tenho por onde fugir. E a gente tem os requisitos não mandatórios. Então, olha, eu posso querer uma certificação ISO 27001, uma ISO 9001, uma ISO 20.000-1, que é gestão de serviços, enfim. Então, a partir do momento que eu tenho uma certificação, eu tenho um requisito que eu tenho que cumprir.
né? As minhas políticas, os meus procedimentos internos, eu tenho que cumprir também. Não é mandatório, mas diferentemente de uma lei, de um regulamento, mas eu decidi que eu quero implementar, então eu tenho que cumprir. Tá? Então, a gestão de compliance é sempre agir de acordo com, né? Então, eu vou conforme as regras que eu estabeleci, eu vou atuar, tá? Quem que pode implementar um sistema de gestão de compliance, tá? Qualquer tipo de empresa, gente. Setor público, privado, empresas sem fins lucrativos, empresas de todo porte, tá? Ele pode ser implementado numa empresa de 4 colaboradores, como numa empresa enorme, que está em vários países, então, que tenha 100 mil colaboradores, o sistema de gestão ele pode ser aplicado, tá? Em qualquer tipo de empresa. Tá? E os principais tipos de compliance que nós temos, né? O primeiro dele assim, definido de corrupção anti-suborno, tá? Eu vou falar esse um pouquinho depois, por conta que eu vou dar um deparo aí com relação a ISO 37001, tá? E a gente tem o compliance financeiro, né? Que é um ponto de atenção aí importante, esse atendimento dentro das organizações. E são as regras, né, pessoal? São regras que a gente determina e que tem que avaliar. Então, o sistema de gestão, quando a gente fala em sistema de gestão, ele vai apoiar a gente avaliar se esses pontos de controles realmente eles estão eficazes o suficiente. Então, quando a gente fala aí no compliance financeiro, é toda uma questão desde atuação na parte de compras, pagamento, a segregação de função. Então, eu acho que é uma das áreas onde mais a gente vê segregação de função, por conta da importância, né? Então, quem compra não paga, os pagamentos serem realizados pelo menos por 2 pessoas, então, ter toda essa amarração, as conferências, né? E o sistema de gestão, ele vai te ajudar a botar indicadores, né, com relação a despesas também. Então, fazer algumas análises importantes de questão de valores, de tipos de despesa, porque muitas vezes, às vezes 2 pessoas vão para o mesmo lugar, uma gasta 10 e outra gasta 50, né? Então, essas questões, assim, essas análises são extremamente importantes para serem feitas. Então, validar essa questão, botar essas regras, né, para limites, o cuidado com despesas em cartões de crédito. Então, porque o que acontece, né? Eu presenciei uma vez um caso onde a empresa, a empresa trabalhava com muita compra de passagem aérea. Então, ele tinha uma agência que dava suporte, mas a agência cobrava 10%, e aí, não, vamos reduzir custo, né, aquela história, e o que aconteceu? Eles resolveram pegar um cartão de crédito para uma pessoa responsável, e todas aquelas passagens aéreas eram compradas com cartão de crédito. Só que esse cartão de crédito, ela tinha um valor, um limite, né, bem alto, né? E foi até engraçado, o pessoal depois estava me contando essa história dentro de uma auditoria aí que eu fiz, né? E eles me contando essa questão. Então, assim, chega uma hora que, por o máximo de controle que tenha, aquele cartão fica uma coisa meio, às vezes, perdida lá no meio, assim,
às vezes, para economizar 5, às vezes você gasta 10, né? E o mais, assim, uma coisa muito interessante foi que, quando veio o pessoal de fora, que era uma empresa multinacional, que veio o pessoal de fora, e que viu o limite daquele cartão na mão de uma pessoa, o pessoal se descabelou, né? Falou, como? Isso aqui dá para comprar quase que um apartamento, né? Então, assim, pode parar com isso. Então, assim, são pontos, assim, por quê? Porque era difícil de manter o controle. Então, são coisas que a gente tem que avaliar, tem que ter esses, identificar, porque às vezes uma questão aí que a empresa adota, ela não está totalmente, vai gerar aí um descumprimento, um não atendimento e uma não conformidade aí por conta de alguns pontos aí na querendo economizar. Então, essas definições de compliance, essas regras, limites estabelecidos e qualquer desvios com justificativas, com as aprovações. Então, tudo isso vai garantir aí que essa consolidação de valores, né? Para que quando chega isso na contabilidade, né, tenha toda uma resposta, uma justificativa aí para as questões. Então, o compliance financeiro é um capítulo à parte, né? Então, assim, tem várias ações aí a serem tomadas quando a gente trabalha aí nesse sentido, né? E aí a gente tem também o compliance da administração pública, também o relacionamento com entidades públicas, tratativas, né? Então, o relacionamento, se a gente tem, né, se as pessoas têm parentes dentro da administração pública, algum tipo de conflito de interesse. Então, também é um capítulo de compliance bastante extenso e muito importante para a gente estudar, é muito curioso também, muito bacana, né? E o ESG, que é o que cuida da parte ambiental, social e de governança, né? Que ele vai tratar aí todas as empresas que têm questões ambientais, legislações ambientais, que elas são obrigadas a cumprir. Então, como ela acompanha essa gestão de compliance. Um fator importante, e que eu falei lá no começo, é a identificação dessas legislações, né? Como que eu faço isso? O sistema de gestão, ele vai nos permitir que a gente sempre mantenha-se atualizado com relação às legislações pertinentes ao nosso negócio, que somos obrigados a atender. Então, o sistema de gestão, ele nos obriga a conhecer, a identificar e a cumprir, né, estar sempre atualizado e demonstrar isso. Tá? Então, toda essa questão ambiental, dependendo do segmento que eu atuo, então, eu tenho uma série de leis, de decretos, enfim, que eu sou obrigado a cumprir, tá? A questão social, então, e não é simplesmente eu determinar quantidade de mulheres em cargos de direção, quantidade de pessoas negras, enfim, eu preciso realmente, né, mostrar que eu estou fazendo isso, né? Então, como que eu vou começar com o processo de seleção, como que eu vou fazer o planejamento para isso? Então, essa questão social é muito importante. E existem até algumas ISOs relacionadas, como ambiental, a gente tem a ISO 14001, né, que é uma ISO do Sistema de Gestão Ambiental, então, que ele dá todo esse suporte, né? Então, tem todos aqueles requisitos que eu comentei de sistema de gestão, tem na 14.000 também.
A questão social também, eu fiz um trabalho para uma empresa de fora do Brasil, e ela até hoje, né, ela tem muito uma preocupação com qualquer tipo de escândalo que envolva o nome dela. Então, o trabalho que a gente fazia uma auditoria de conformidade social, então essa empresa ela determinava as regras e a gente ia visitar as organizações e conhecer a organização como um todo. Então, a gente tinha um checklist imenso, onde a gente avaliava as questões de trabalho da organização. Então, a gente via a questão ambiental, a gente via as questões trabalhistas também, como que eram feitos os pagamentos, como que eles estavam seguindo, se eles seguiam todas as legislações. Por último, a gente conversava com as pessoas, e eram os auditores e as pessoas que a gente escolhia aleatoriamente. Então, a gente pegava um número X, pedia uma sala, sem câmeras, não podia ter câmera, não podia ter ninguém da organização lá. E a gente começava a bater essas informações e a gente reportava. Então, o resultado dessas entrevistas, a empresa não sabia. A gente passava lá para a empresa, né? A gente, como auditor, passava o resultado lá, que fazia depois o reporte para a empresa que contratou o serviço. Então, era muito bacana. Então, dentro do checklist, e nessa visita que a gente fazia, a gente tinha até que avaliar se a gente via criança, se a gente via pessoas amarradas, se eles entregavam todos os IPIs necessários. Então, a gente tinha que fazer já um autoestudo do tipo de organização que a gente ia, e aí fazer todas essas avaliações, né? Então, era um trabalho, assim, bem interessante mesmo, e eu fiz muita empresa aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê algumas coisas que assustam a gente, né? Então, mas a gente fazia toda essa avaliação. E toda a parte também de governança, né? Se a atuação, a determinação da documentação, padronização, então, também toda essa ordem que se dá, essa estruturação que se dá dentro da organização, né? Então, como que ela vai ser estruturada aí para a parte de compliance. E a questão digital também, que eu comentei já um pouquinho, que é esse atendimento. Então, lá na frente, a gente falou que o compliance também, ele tem como os princípios e objetivos a reputação, né? Então, se a gente tem um vazamento de informação, se a gente tem um ataque, se a gente ficar indisponível, então, tudo isso vai mexer com a reputação da empresa. Então, esse compliance digital, através de gestão de incidentes, né? Gestão de acessos, aí a gente tem uma série de controles onde a gente pode atuar nesses pontos para implementar o compliance a esse atendimento. Então, a empresa ela vai estar de certa maneira, com os riscos aí mitigados e atendendo aos requisitos aí ou mandatórios ou não. Então, a gente tem algumas legislações aí, por exemplo, a questão da LGPD também, que as empresas têm que atender, e que depende muito das questões de tecnologia também. Então, toda essa compliance digital atrelada aí à área de tecnologia. Tá? Então, tem também aí a gente entra num universo aí bem gigante mesmo também com relação a essas questões. Tá? Os benefícios aí de um sistema de gestão de compliance, né? Apoiar as empresas a desenvolver e a disseminar uma cultura de compliance, né? Por tudo que eu falei, que tá todo mundo, vai estar todo mundo participando, né? Então, isso vai ser importante, as pessoas vão ser treinadas a isso, vão
vão saber o quanto que é importante esse atendimento aos requisitos, tá? Melhor oportunidade de negócio, como eu comentei, agora a gente não vai ter só uma declaração de conformidade, a gente vai ter um certificado reconhecido mundialmente, tá? Eleva a reputação, tá? O nível reputacional da organização, eu comentei, a gente passa para outro patamar, né? O compliance, ele considera muitas partes interessadas, necessidades e expectativas dessas partes interessadas, e a gente tem que atender, né? Então, se eu estou lá no início, na minha estruturação do meu sistema de gestão de compliance, eu tenho que identificar quem são minhas partes interessadas, as necessidades e expectativas, eu tenho que estar compliance, né? Porque eu tenho acordos, eu tenho contratos, e eu tenho que atender a essas questões, tá? Evidência do comprometimento, a própria certificação, aumento da confiança, né, o sucesso sustentável, então, a continuidade da organização, e minimiza aí os riscos de violação de legislação, tudo que for de mandatório, de requisitos não mandatórios aí que a gente implementa para ficar aderente ao compliance, né, para ficar compliance dentro da organização. Então, o sistema de gestão ele vai apoiar nisso, nessa mitigação desses riscos. Como eu comentei, estava falando da 37.001 e da 37.301, né, a gente está falando de compliance. A gente tem a 37.001, a norma desde 2016, bastante atuante aí, e que as empresas também estão hoje buscando bastante essa certificação. Ela pode ser em conjunto com a 37.301, então pode ser um único sistema de gestão, que ele trata o antissuborno e ele trata o compliance. Porque o que acontece? A 37.001 é uma norma de combate, né, onde ela faz a prevenção, a detecção e a resposta ao suborno, né? A 37.301, ela já é o atendimento, né? Então, numa eu combato e a outra eu atendo aí, eu demonstro que eu estou compliance, eu estou em conformidade. Então, são duas normas que elas trabalham muito bem juntas e é muito fácil aí a integração dessas duas normas, tá? Então, lembra sempre que a 37.000 é a norma de combate, aí ela é uma norma preventiva, né? Que ela vai identificar situações e colocar controles para possíveis situações. O compliance não, está lá, a regra está lá, eu tenho que cumprir, né? E a 37.001, ela vai de eu identificar e tomar medidas para que aquilo não aconteça, tá? Então, também é uma norma que permeia aí toda a organização, principalmente as pessoas com poder de decisão. Então, atua muito fortemente no financeiro, em compras, recursos humanos, né? Então, tem algumas áreas aí bem específicas e que é uma área que a gente foca bastante aí no sistema de gestão. Tá? E, finalizando aqui, eu vou falar o último tema, que é a questão de treinamento, tá? Uma coisa muito importante, e eu vou falar isso por experiência própria, né? De novo, ela vai falar dos 20 anos, né? De novo. Né? E eu bato o pé sempre que eu começo um projeto, ou que eu vejo a empresa implementando um sistema de gestão. Treinem as pessoas para entender o quanto ela é importante dentro do contexto de um sistema de gestão. Tá? Então, é muito importante as pessoas saberem o porquê que elas estão fazendo aquilo. Então, a gente vê sistemas de gestão que não têm fundamentos, que as coisas não têm sustentabilidade por conta disso. Prepara a pessoa, olha, você tem que fazer isso. E a pessoa faz aquilo e ela não sabe o porquê, o quanto ela está inserida, o quanto ela é importante dentro daquele sistema de gestão. Então, sempre
eu dou essa dica, eu falo 500 mil vezes isso. Treinem as pessoas, principalmente as que estão na linha de frente, que vão começar a implementar um sistema de gestão, de anti-suborno, de gestão de compliance, para elas entenderem como funciona. Isso é extremamente importante, porque elas participam mais, porque elas estão entendendo, é mais fácil delas darem ideias e colaborarem, né, com a melhoria, porque sistema de gestão, a gente rodou tudo e busca sempre a melhoria contínua. Então, o treinamento, ele ajuda muito. Parece que é uma coisa assim, não, mas no dia a dia aprende. Não, gente, a pessoa precisa entender o sistema de gestão, pessoa-chave dentro da organização. Isso eu garanto, tá? É sucesso numa implementação, numa adequação da organização para um sistema de gestão, tá bom? Bom, eu queria agradecer a todos vocês, então, eu não sei se vocês têm questões para eu esclarecer, aí foi um prazer falar com vocês, e eu estou à disposição aqui para o que vocês precisarem, o que tem de questões aí. Viviane, tem algum ponto, pessoal? Não, não tem nenhuma dúvida, professora, no chat. Tá bom, então. E tem os contatos da Fundação, quem quiser, tiver algum ponto, quiser passar depois a questão, aí a gente está aí à disposição para responder para vocês, tá? Espero ter atendido aí, que vocês tenham tido um pouquinho de conhecimento aí adicional com relação ao compliance, de identificar o quanto isso é importante para a organização, e vocês fiquem à vontade aí, se qualquer coisa pode me passar via Fundação Donzolini, que eles me passam e eu respondo para vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal, uma boa noite.